Arena CBN. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Fomenta 2025. O futuro dos municípios começa aqui. Com Antônio Lupi. 4h07. Uma boa tarde para você que acompanha a programação da CBN Campinas. A partir de agora, o Arena CBN. Estamos aqui direto de Águas de São Pedro, onde acontece a 4ª edição do Fomenta. Aliás, você que está acompanhando a programação da CBN durante todo o dia, desde o CBN Campinas, Estúdio CBN, trazendo várias entrevistas, muitas coisas legais aqui da cidade de Águas de São Pedro. E o Arena também marca presença, hein? Aliás, estou causando muita confusão aqui no evento, hein? Já conversei com o Dr. Drauzio Varela, perguntei se ele fez um jogging hoje, viu, Carlão? Boa! Drauzio Varela, falei, e aí, Varela? Quantos K hoje? Ele falou, nenhum, vim direto de BH. Falei, então tá bom. Qual que foi a última corrida? Ele falou assim, foi em Berlim. Falei, cara, e eu tava lá em Paulinha. Quase igual, né? Quase igual. Mas enfim, muita coisa legal aqui pra gente comentar. Libertadores da América, hoje tem Verdão em campo. O Palmeiras encara a LDU lá no Equador. E ontem o Flamengo. O Flamengo venceu, hein? Mas olha... O torcedor rubro-negro quase infartou do coração. E, aliás, por conta de jogo, Carlão, quase uma confusão em um estabelecimento comercial aqui na cidade de Águas de São Pedro. Graças a Deus, nada aconteceu. Você tá bem, Carlos? Tudo bem, meu caro Antônio Lupi. Poderíamos gerar aí uma guerra intermunicipal, né? Já pensou? Campinas versus Águas de São Pedro, em virtude do Malvadão, em virtude do Flamengo. Eu disse pra Sandra, pra Tayla, cuidar dos meus meninos, mas os meus meninos estão dando trabalho na noite de Águas de São Pedro. Água São Pedrense. Copa Libertadores, Antônio Lupi. Juízo, Lupi! E pior que você sabe quem é o carro-chefe, né? Eu sei. Quem é o carro-chefe da confusão? Eu falei de você pra poupar, né? Sabe que ele é mais forte que a gente, né? Aliás, você não sabe o que eu vi hoje à tarde? Que? Era 1h30, ele tava sentado do lado de um Coati conversando. Eu falei, não é possível. Conversava com o Coati. O Coati comendo uma casquinha de sorvete que ele pegou no lixo, ele resenhando com ele. Brincadeira. Fala, Zé, você tá bom? Fala, meu amigo Antônio Lupi, eu estou ótimo, e você? Você tá bem, né? Você tá ótimo, né? Eu vi que você hoje pela manhã correu nas maravilhosas e coloridas ruas de Águas de São Pedro. Centro Nervoso. O Centro Nervoso, no Centro Financeiro de Águas de São Pedro. Você correu legal aí, né? Não, corri legal, tava tudo certinho. Aliás, eu fui até a rodovia, né? Porque eu quis ir um pouquinho mais longe, mas deu tudo certo, Zé, tá tudo tranquilo. Como que é a recepção da população Água São Pedrense que nos abraça? É um pessoal simpático? É uma turma legal? Como é que você tem observado a população? É uma turma maravilhosa, é uma turma simpaticíssima, uma alegria, Zé. Eu acho que assim, se melhorar, estraga. Ah, que legal. É um bom lugar pra vamos morar. Agora, é um bom lugar pra morar, 4h11. Nós vamos agora pro nosso outro News Truck, direto de Indaiatuba, onde está ele. Coração tá fervendo. Ele olha no relógio a cada 10 segundos. Calma, Fábio Chaib. É só 9h30 da noite, Fábio Chaib. Você tá bem? Tá calmo? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Perdemos, tá nervoso. Já infartou, meu Deus. Não ouço o Fábio Chaib. Fábio Chaib, ele é um homem de poucas palavras, né? Poucas palavras. Disso. Você sabe que, em homenagem ao Palmeiras, a nossa amiga Samira Dipp veio vestida hoje de Leila Pereira. Depois eu vou mandar uma foto. Ela está de Leila Pereira hoje. Está de nossa terninho. Leila Pereira. Ela tá de terninho. Deve ser brava igual ela, né? Deve ser brava igual ela. Fala pro Flamengo jogar sozinho. Ô Zé, que dia que é hoje? Hoje, meu amigo Antônio Popolupi, é dia 23. Antônio Popolupi. Dia 23 de outubro de 2025, uma quinta-feira maravilhosa, data que celebra algumas comemorações aí, né, Lupi? Aliás, hoje, 23 de outubro, antes das datas e das cidades que completam mais um ano de vida, hoje, se estivesse vivo, o rei do futebol
estaria completando mais um ano de vida. Se não me engano, 85 anos, se não me engano, eu vou confirmar aqui, mas hoje é aniversário de Edson Arantes do Nascimento, um monstro chamado Pelé. Tem saudade, Carlão? Cara, eu tenho saudade, né? Claro que eu não vi, mas eu cresci ouvindo histórias, até porque meu pai é santista de 4 costados. Legal. Né, Bolacha? Ah, é? Essa é a novidade. Não sabia, não. Mas ele é apaixonado por Edson Arantes do Nascimento, apaixonado pelos santos, pelas coisas dos santos, né? Como disse Luiz Roberto certa feita em 2010, aqueles negros maravilhosos, né? Galvio, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. E o Pelé, o rei do futebol, celebraria mais uma primavera, mas deve estar lá no céu, batendo um papo com Diego Armando Maradona, batendo um papo com Coutinho, festejando o aniversário. Vossa Majestade. 85 anos. Aê. Se Pelé estivesse vivo, completaria 85 anos. Faleceu aos 82 anos. Edson Arantes do Nascimento. Toda criança. Chamado Pelé. Toda criança tem que ler e escrever. Olha que beleza, hein? Bom, e hoje também é comemorado aqui no Brasil o Dia da Aviação e do Aviador do Brasil. Sabia dessa? Aí, ô José, você Zé. Parabéns a todos os aviadores, aqueles que cruzam, rasgam o céu do Brasil com suas aeronaves. O sonho de Zé Neves era ser piloto de avião, né? Eu queria ser o copiloto, entendeu? Se desse algum problema, a culpa não era minha. Ah, entendi. Entendeu? Verdade. Bom, e hoje também é aniversário de cidades importantes aqui do nosso Brasilzão. Vamos começar rapidinho, porque hoje tem muito assunto. Hoje é aniversário de Nova Viçosa, hein? Onde fica Nova Minas Viçosa? Gerais. É, Rio de Janeiro. Minas Gerais. Bahia. Opa. Hoje também é aniversário do municípios de Alvorada do Norte e Montes Claros de Goiás. Goiás. Aí sim, hein? Hoje é aniversário de Córrego Fundo. Rio aquele Grande córrego do que Sul. não dá pé. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Norte. Minas Gerais. Ok. Hoje é aniversário de Chapadão do Sul. Chapadão do Sul. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Errou. Mato Grosso do Sul. Louco. Hoje é aniversário de Gravataí. Gravataí, Rio Grande do Sul. Mas vocês insistem, hein? Até que enfim acertaram. Frei Paulo e Nossa Senhora das Dores. Bahia. Sergipe. Sergipe, Carlão. Carlão deixou um serviço sem nota lá. É o Atlas. E Paraíso do Tocantins e Monte do Carmo. Aí eu acho que é Tocantins. Grande. Né? Palmas pra Tocantins. Palmas pra Tocantins. Vamos mais uma vez no Chaibe pra ver se ele nos ouve. Chaibe, você nos ouve ou ainda não? Não, não. Já recebi a mensagem aqui. Não, ainda não. Não tem problema. Bom, hoje vamos então com o palpitão do Palmeiras. Tem Verdão na Libertadores, Palmeiras e LDU, 9:30 da noite lá no Equador. Quem vence? Palmeiras, LDU ou empate? 19 99186 9070. 99186 9070. Pode mandar mensagem, pode participar conosco. José Neves é o homem do WhatsApp nesse período que estou aqui em Águas de São Pedro. Tá tudo tranquilo, né? Tá aqui na minha preparado. mão, Lupe. Tá preparadíssimo. Tá aqui a postos, viu? Então tá bom. José Neves hoje no WhatsApp e a gente volta daqui a pouquinho aqui no nosso News Truck em Águas de São Pedro, Naldo Araújo, hein? Que, aliás, É o rei, hein? hein? Esse. Tava muito, Olha, tava muito preocupado com o Flamengo ontem, né? Pelo Tá jeito. preocupado. Também tava na barca lá, que na hora que o gol foi anulado, gritou. Achei estranho, mas tava também. Gritou e tava como? preparado. Gritou e tava como, preparado pra se tivesse alguma confusão. Gritou, Como é que fez? gritou como? Aê! Bem tímido. Lá em Dayatuba, José Beleza, ele que adora Ponte Preta. E no estúdio da CBN Campinas, Eduardo Rodrigues Obolacha, e no streaming Semaladip, o Arena volta já já. No intervalo tá vendo ali o grande Coati aqui de Águas de São Pedro. Ele é o Almeida, o amigo de Coati. Hoje ele tem uma reunião, por isso disse que não poderia participar. Mais uma vez, a quinta-feira é a nova sexta.
News Truck CBN Campinas. Oferecimento Fomenta 2025. O futuro dos municípios começa aqui. De 21 a 24 de outubro, Águas de São Pedro recebe o Fomenta 2025, o maior encontro dos municípios de pequeno e médio porte do Brasil. Com o tema Finanças Municipais, a hora da superação, o evento reúne prefeitos, vereadores, gestores públicos e lideranças de todo o estado para debater inovação, sustentabilidade, empreendedorismo e inteligência artificial na gestão pública. Fomenta 2025, de 21 a 24 de outubro, no Centro de Convenções de Águas de São Pedro. Inscreva-se em simpla.com.br. Realização Ampesp. A contagem regressiva começou mais cedo. O Natal e o Réveillon mais encantadores da região já têm destino certo. O Royal Palm Hall. Venha viver uma ceia natalina inesquecível ao som da família Lima e celebre São 4h21. Nós estamos aqui com o Arena CBN, direto de Águas de São Pedro, com mais uma edição do Fomenta. Tá de brincadeira. Deixa eu chamar o Fábio Chaib. Agora nos ouve, Chaib? Como é que você tá, meu amigo? O coração tá apertado, tá tranquilo ou você tá tenso? Alô, Chaib! E aí, Antônio Lupe, muito boa tarde ao ouvinte CBN. Estou aqui pertinho de casa, viu, Lupe? Você começou ontem? Arruma o mic aí, Jaime. Tá construindo. Estamos arrumados aqui, tá tudo aqui, certo por aqui. Ah, entendi. Não tá na boquinha? Agora é. Agora está na boca, velho. Verdade. Estou na Construind aqui no Espaço Viber, viu? Primeira feira de construção civil de Indaiatuba. O Arena CBN em vários lugares, né? Você está em São Pedro, mas eu também estou aqui, mas meu coração está em Quito, viu, Antônio Lupe? Caraca, assim mesmo já. Largou. Oi. Quer um salzinho aí pra comer mais um ou tá bom? É que meu coração está em Quito também, Antônio Lupe. Ah, entendi.
Deixa eu bater uma caixa. É o aqui com Brasil, né? É o Brasil, cara. Mas não é Fábio Chaib. Nós estamos aqui no nosso News Truck também em conjunto com a CBN Ribeirão Preto, sabia, Boa. Zé? Olha que legal, E aqui cara. nós temos o nosso Fábio Marquiselli. Aliás, é mais um, hein? Mais um da coletividade verde. Nossa. Olha aí. Mais um. Inteligente, hein? Torcedor da Francana. Ah lá, Carlão, torcedor da Francana. É igual você que não. fala que torce pro Santos. Não, em Ribeirão Preto tem que torcer pro comercial, cara. Aí sim, tem que ser comercial, tem que ser bafo. Ô, Lupe. Oi. Ô, Lupe, e você que é o rei de Ribeirão, hoje uma notícia que está abalando o Brasil. Felipe Souto anunciou o final da carreira. Felipe Souto, ex-Botafogo de Ribeirão. Nossa, como Eu posso continuar com o Fábio aqui? vai ser Ou você notícia quer- no a Brasil gente- inteiro isso, velho. Tem Libertadores da América, tem Flamengo e Racing, tem Palmeiras Felipe LDU. Souto. Eu tenho que dar um recadinho pra galera de Londrina, que tá fazendo um furacão danado por conta do jogo aqui em Campinas. Ó. Tô cumprimentando o Fábio. Você vem falar do Botafogo de Ribeirão Preto, ô Carlão? Eu gosto do Botinha também, mas lá eu sou comercial, velho. Deixa eu, de novo, Fábio, acho que agora sem cortar. Boa tarde. Boa tarde. Desculpa, boa tarde, Fabião. amigos do Arena CBN. Boa tarde a todos os ouvintes também da CBN Campinas. Muito bem, vamos participar hoje aí do Arena. Você tá preparado? Cara, eu estou preparado. Sabatina? É Sabatina. Você é de Leme. Exato, Você é de Leme, veio pra Campinas e agora tá em Ribeirão. exato. Eixo Anhanguera. Entendi. Olha aí, Entendi. isso aí Trabalhava é com pedágio. Eu trabalhava nas concessionárias, sabe? Aquela veste verde-limão, Sim. laranjada. Sim. Então, Aliás, hein? Dava pra ver de longe, hein? Com todo respeito, ajudou né? muito. Quantas pilhas vai nesse colete, hein? Pelo amor de Deus. O Fábio vai participar conosco aqui também hoje no nosso Arena CBN. Vamos começar falando então desse confronto entre Palmeiras e LDU. O pessoal tá mandando mensagem aí, Zé. Como é que tá o termômetro do Arena? Olha, tá legal, cara. Tá bombando aqui. Muita gente falando que hoje vai dar Verdão, que hoje não tem nem conversa. Outras pessoas estão dizendo que o Palmeiras, na altitude, não aguenta. O que você acha, hein, Lupe? Eu acho que o Palmeiras aguenta assim na altitude. E aí, Fabião? empate hoje. Por quê? Empate sem lesões, pra ficar em cima do muro, né? Não se comprometer com a coletividade, nem a verde, nem a coletividade rubro-negra. Isso, a coletividade Porque da LDU, ontem, né? ontem... Eu quero mais detalhes, hein? Como? Queremos mais detalhes. do que tá acontecendo. Ontem tivemos um problema sério com a coletividade rubro-negra. Sim. Torcedores flamenguistas presentes em Águas de São Pedro Vai. proporcionaram um grito de gol fervoroso. Fervoroso. Isso incomodou a bancada alviverde da mesa. Foi. Comandada por Eliel Almeida, Naldo Araújo e... Não, mas o Eliel, ele tava bravo porque ele falou assim, eu sou santista, não pode, o Flamengo não pode ser campeão, que não sei o quê, mas assim, meio que... contraditório, sabe? Ficou confuso. Mas quase uma confusão. E o Fábio também tava quase indo pras vias de fato. Graças a Deus não aconteceu nada. Se fosse necessário, tinha que conter, né? O chefe tá no bolo, então tem que segurar, né? Tem que segurar, Certíssimo, tem que certíssimo. segurar. E aí, Zé Meteram a Neves, mão quem no que Racing leva ontem, hoje? hein? Eu acho, cara, Meteram a mão no Racing ontem, hein? Meteram a mão no Racing. Gol legítimo, cara. Bom, O gol que ele deu. o quê? Tá, Fabião. quem meteu a mão no Racing foi o zagueiro do Racing, bateu no outro do Racing. Que porrada que foi aquela, hein? Cacetada do cara. Rapaz do céu. Tá louco. Ô, Lupe, o rapaz mandou aqui o Sandro de Valinhos. Hoje dá Verdão 3x0 e eu acho, cara, que a LDU vai ganhar de 1x0 hoje, viu, Lupe? Que Será? secadeira, velho. Você cai, hein? Vai secar? Por quê? Você cai. Não sei, eu acho que lá na altitude a LDU deu um baile no São Paulo, no jogo lá com o Tricolor. Cara, mas não deu. Se você pegar o jogo, o São Paulo teve um monte de chance, cara. É porque o São Paulo é muito... Desculpa, torcedor de São Paulo. Mas é que o São Paulo, ele é muito... a Sandra tá aqui. É que o São Paulo não teve competência pra fazer os gols contra a LDU. Que Teve maneira, chance, hein? maneira bonita de falar que o time é ruim, né? O São Paulo não teve competência. É que na legal. hora do agora, cai no pé do Luciano, é duro. Não, é porque eu tô de frente com Sandra e ontem ela participou e é torcedora de São Paulo. Ela só levantou os olhos e olhou lá no fundo do meu ser, como diz o outro. Boa. E aí, Carlão, quem vence? Eu acho que o Palmeiras traz o jogo pra São Paulo. Eu acho que no mínimo um empate. Empate ou vitória. O Palmeiras é muito competitivo, né?
A gente fala muito da qualidade do Flamengo, o Palmeiras também tem uma qualidade ali quase igual ao Flamengo, porém tem algo melhor que o Flamengo, que é a competitividade. Eu acho o Palmeiras mais copeiro, mais bravo para jogo assim. Eu acho que o Verdão traz o jogo vivo para São Paulo. Eu coloco aí empate ou vitória verde. Empate ou vitória verde, o Zé acha que a LDU vai ganhar. E aí, Chaibe, teu palpite? É complicado jogar na altitude, mas o Palmeiras sabe, né, enfrentar esse tipo de jogo também, muito acostumado. É a quinta semifinal em 6 anos do Palmeiras. Creio que o Palmeiras fará um bom jogo, sim, e virá até com a vitória, viu, Lupito? 2-1 Verdão jogando na altitude, cara. Eu também tô com você, Chaibe. Eu acho que o Palmeiras ganha hoje da LDU lá em Quito. Mesmo com altitude, mesmo sem o Everton. O Murilo vai jogar, né, Carlão? Teve um BO lá com o zagueiro, né? O Fux levou um baile do Pedro, né? A verdade é essa. É verdade. Né? Então o Abel não confia nele. Não confiou. E vai o Murilão, que é o titular, né, pô? Cadê aquele outro, o Mikael? Ah, Fabião. E Mikael, hein? Cadê? Deixa ele lá no banco. Tá voltando para Araras. Deixa ele no banco lá. Ô, Lupe. Deixa ele lá. Ô, Antônio Lupe, o nosso amigo Fábio Piragnoli mandou assim, ó. A LDU é mais time que o Racing, mas se o Abel não inventar hoje, o Palmeiras vence. O que seria, Carlão, Lupe, Fábio Chaibe, o que seria o Abel inventar hoje? Inventar um novo esquema, acho muito difícil. O Palmeiras fez um bom jogo contra o Flamengo, apesar da derrota, mas enfrentou, no início do jogo foi até melhor. O Flamengo foi mais eficiente, né? Mas eu acho que o inventar seria mudanças radicais, mas isso não vai acontecer. Acho que é só o Murilo no lugar do Bruno Fux. Eu acho que a LDU é menos time do que o Racing. Acho que o Racing é muito mais bem treinado e o time mais robusto do que a LDU. Eu acho que o páreo é mais fácil pro Palmeiras, apesar de eu ir com um empate hoje, Lupe. Empate com gols ou empate sem gols? Empate com gols. 1-1. 8-8. 8-8 é bom. Altitude, a bola corre mais. É verdade, tem isso, né? A bola é aquela bola dente de leite, né? Que você chuta a bola, ela sai voando no vizinho e nunca mais... Parece uma barata voadora, você não sabe pra onde tá indo. Ô Zé, tem participações aí do ouvinte? Tem um teste de fogo também, né? Mais um teste de fogo para Carlos Miguel, que estreou contra o Flamengo, agora jogando na altitude. Aí a gente sabe que a bola vem diferente realmente, né? Mas ele não é alto? Ué, mas a bola vem aquela bola que faz assim, sabe? Uma cobrinha assim, sabe, faz? Cara? Perigosa. Tem participação sim, ô Lupe. O Edgar falou, bafo não, pelo amor de Deus, Palmeiras 2-0 tranquilo hoje, disse bafo, o Edgar. Sim, mancha alvinegra lá. Rapaz. E tem um áudio aqui, ô Bolachinha, solta aquele áudio maroto que eu mandei pra você. Aquele áudio diferente. Boa tarde, galera da CBN, boa tarde, Carlão, Antônio Wilson aqui do Nova Europa. Devolveu o negócio? Não. E aqueles produtos lá, lá. Que dia que a gente vai cobrando. Usar eles de novo? Ué, não sei se... Carlão, me responde uma coisa. Se o Zé topar amanhã. Por que o jogador argentino, colombiano tem mais raça do que o jogador brasileiro? Eu acho que eu não vou dizer. Porque se o jogador brasileiro tivesse raça igual o jogador argentino, nós era campeão, toda a Copa do Mundo era nós, na fita. Entendeu? Mas tá complicado. Mas vamos que vamos. Não vou dizer raça. Nós temos jogadores brasileiros raçudos, né? Mas é uma característica, principalmente do futebol argentino, que além dessa raça, tem qualidade, né, pô? O argentino, a técnica dele é semelhante ao do brasileiro, por isso que é a seleção que mais incomoda o Brasil. Mas nós temos também jogadores raçudos. Pô, tínhamos Felipe Melo, né? Tínhamos quem pega aí... Mas o argentino se entrega mais, né, cara? E o argentino tem uma coisa que o brasileiro não tem muito. Ele tem raiva da derrota. Ele odeia perder. O brasileiro, ele aceita mais. O uruguaio também é semelhante ao argentino. Mas são bons de bola, né? O argentino, ele pode ser chato, pode ser o que for, mas ele é bom de bola. O Lúcio, né, também tinha raça. Lúcio, verdade. Lúcio. Boa. Lúcio foi pentacampeão. Foi ele que fez o gol contra a Costa Rica de voleio? Edmilson, né? Edmilson. O Lúcio dando um voleio. Impossível. O Lúcio, em 2002, ele falha ali na frente do Owen, né? O Owen faz o gol da Inglaterra, mas depois ele se recuperou. É a boca com mais dentes do Brasil. É a boca do Lúcio. Meu Deus. Passou um 4h31, a gente vai pro repórter CBN e já vou começar a comentar aqui um pouquinho da Série C, porque tem uma coisa que tá me incomodando bastante. Eu não sou muito de ficar falando dos companheiros, mas assim, tá muito, eu acho. A gente vai pro repórter CBN já
O Arena tá de volta. Repórter CBN. Quinta-feira, 23 de outubro de 2025. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que a instituição está bastante incomodada com a inflação e as expectativas dos economistas acima da meta. Ele reconheceu, no entanto, que os preços estão caindo e destacou que a autoridade monetária vai manter os juros altos por mais tempo para garantir que o movimento de recuo continue. As declarações foram dadas durante um evento na Indonésia. A Samarco e a Vale foram multadas em quase 2 bilhões de reais por tentar abater de impostos valores gastos com reparações ambientais e punições decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, no município de Mariana, em Minas Gerais. A decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ocorreu no âmbito de uma ação em que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional acusa as mineradoras de usarem a situação para benefício fiscal. Ainda cabe recurso. A China informou que uma nova rodada de negociações com os Estados Unidos vai começar nos próximos dias na Malásia, onde ocorrerá a reunião da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático. Segundo Pequim, a delegação chinesa será liderada pelo vice-primeiro-ministro do país. O anúncio foi feito após uma escalada tarifária entre as duas maiores economias mundiais. Os preços do petróleo estão em alta de cerca de 5%. O movimento acontece após os Estados Unidos anunciarem novas sanções contra empresas petrolíferas da Rússia. As restrições têm o objetivo de pressionar Moscou por um cessar-fogo na guerra com a Ucrânia. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento GWM Darugi. Viva o amanhã, hoje. E de Pratos, agora em Campinas. Utensílios e equipamentos para bares, hotéis e restaurantes. Mário Quintino chegando aqui no Arena CBN, são 4h34 com as informações nas estradas da região. Ô Mário, tá tranquilo ou já começou aquele fluxo mais intenso? Boa tarde. Fala, Lupe, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Já tem movimentação mais intensa, caso, por exemplo, da Campinas-Mogi. Para quem vai acessar a rodovia Dom Pedro aqui em Campinas, já diminui a velocidade, 1 km de lentidão na altura do Alphaville, atenção, à altura do quilômetro 114. Para quem vai no sentido contrário, em direção de Jaguariúna e Mogi, aí por enquanto sem problemas em toda extensão. Aproveitando que a gente fala lá da região, na João Beira, a ligação entre Jaguariúna e Amparo, o nosso ouvinte encontra boas condições nesse momento nos dois sentidos. Falando da Dom Pedro, já com a lentidão chegada para a rodovia Anhanguera, a partir do trevo da Aladino Selmi, para quem vai em direção de Jacareí, movimentação maior aqui em Campinas, a altura do Galeria, a altura do quilômetro 132. Na rodovia Heitor Penteado, a movimentação é maior para você que vai em direção de Souzas, principalmente na saída pela Moraes Salles, e em direção da região central, já na passagem pela Hípica, atenção também você que vai em direção do centro de Campinas. Lupe. Valeu, Mário, que volta na programação da CBN com outras informações do trânsito, 4h35. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Fomenta 2025. O futuro dos municípios começa aqui. Arena CBN. Quatro horas e 47 minutos, o Arena está de volta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aliás, na saída de bloco, a gente estava falando sobre o jogador raçudo. Se você quiser mandar palpite pro jogo entre Palmeiras e LDU, 991869070. E, aliás, é legal a gente ficar lembrando de jogadores. Qual jogador que você se lembra, que você viu mais raçudo? Acho que é uma boa, né? Sabe por quê? Porque a gente tava falando de jogador argentino e tal, mas tem muitos jogadores brasileiros que são raçudos. Lembramos do Felipe Melo, lembramos aí do Lúcio, Fábio Costa, goleiro, era raçudo ou não era, Carlão? Opa, Fábio Costa. Quem mais? Zé Elias, Corinthians. O volante Pierre. O Pierre. O Durvaldo Santos do Esporte. Durvaldo Santos. Domingos. Nossa, isso era cavalo, né? Nossa. Diego Souza. Como é que era o apelido do Diego Souza, Fábio Scheibe? Não é melhor deixar quieto, né? Esse era o outro, Diego Souza. Esse era o outro. O Diego Souza, que foi marido da Simoni. Isso. Bunda de urso, cara. Bunda de urso. Não, tá bom, beleza. Show de bola, hein? Galeano, falando em Palmeiras. Galeano. Tonhão. Kleber, Célio Silva. Ronaldão da Ponte. Nossa senhora. É um trator, né, velho? Quem mais? Goleiro. Atacantes são poucos, né? Que eram raçudos. É argentino, mas é muito raçudo. Kleber, gladiador. Kleber. Cara, o Luiz Fabiano é atacante muito raçudo. Esse do Palmeiras aí, Vitor Roque. Lucas Barrios, né, Scheibe? Meu Deus. Sonolento em campo, mas metia gol, velho. E fora de campo também, meteu gol importante. Talvez o gol da vida dele, hein, Fabião? Gol da vida dele, velho. O gol da vitória, né? Nossa. Essa foi boa, hein? Então vamos lá, vamos lembrar de mais jogadores raçudos. Então você pode mandar mensagem no WhatsApp. Hoje José Neves, hein? Tá pilotando, já que é o dia do aviador, tá pilotando o WhatsApp. Tô aqui. Ô Carlão, antes do Zé ler algumas mensagens, deixa eu falar uma situação aqui. Vai lá, Lupe. Boa. Sabe por quê? Sábado, Scheibe, nós temos a final entre Ponte e Londrina, né? Dois times que já subiram. O título da Série C, ele é mais simbólico. Claro que tem a questão da a vaga na terceira fase da Copa do Brasil, a questão financeira, e tá tudo certo. Mas eu tô sentindo que tá sendo criado um clima que não é legal. Não é legal. Eu tava ouvindo hoje, até de forma profissional, a entrevista coletiva do zagueiro Wallace, né? É o Wallace que deu a entrevista. O Wallace, aquele mesmo. Do Corinthians. Campeão mundial, isso, pelo Corinthians, passou pelo Brusque, hoje tá lá no Londrina. Flamengo. Exatamente. E o que acontece? Aí um colega de profissão, não sei o nome, mas também agora é o que menos importa, ele fez uma pergunta pro Wallace, falando que a imprensa de Campinas, e aí eu me coloco nisso porque eu faço parte da imprensa de Campinas. Agora, acho que seria legal da parte do colega trazer o nome, o veículo, da onde ele tirou essa informação de que a imprensa de Campinas já dá a Ponte Preta como campeã da Série C. Aonde isso? Bom, aí eu vou falar aqui pelos companheiros da CBN, onde eu participo de todos os programas esportivos da casa. Em nenhum momento, nem eu, nem Carlão, nem Júlio, nem Eliel,
nem José Neves, nem Fábio Scheibe, ninguém disse que a Ponte já é a campeã da Série C, porque tem um jogo sábado e tem um jogo difícil pela frente. Agora, um colega de imprensa chegar e falar isso para um jogador é porque o Wallace é muito experiente, ele conseguiu sair bem da resposta. E claro que a gente quer que a Ponte Preta seja a campeã. Para Campinas isso é muito bom. Assim como a imprensa de Londrina torce para que o Londrina seja o campeão, porque para eles também vai ser muito legal. Cobrir uma festa de título é muito legal para quem trabalha com isso. Mas eu não sei se você ouviu, Carlão, Zé, o próprio Fábio Scheibe. Eu mostrei pra você, né, Fábio? Não acho que você não chegou a ver, né? Mostrou, tava ouvindo de longe. Exatamente. Eu acho que tá tendo um embate, na minha opinião, desnecessário e tão pequeno, cara, que não sei, às vezes eu tenho até um certo medo, viu, Carlão? Lupe, cara, sinceramente... Eu não gosto de ficar falando disso, entendo, tá? Porque assim... Mas, como você disse, da nossa parte, graças a Deus, e você citou a todos os componentes da equipe, e todo mundo trata o Londrina com o maior respeito, até porque eu sou um campineiro nato e a gente tá falando da Ponte Preta. Com todo respeito à Ponte Preta, a Ponte ela não é o Real Madrid, né? E o Zé tá aqui como um legítimo representante da nação alvinegra. A gente sabe que a Ponte ela não é um time de conquistas, né? Não é um time que a gente pode colocar, ela já é campeã. Não, a Ponte tem muitos problemas em decisões, né? Eu acho que até essa efervescência do torcedor em algum momento chega a atrapalhar um pouquinho. Mas e outra, o Lupe, amigos, a gente tem tanto respeito pelo Londrina, tanto carinho. Sábado você esteve lá, foi super bem recebido. A gente falou com o Roger aqui. Tirando o tombo na arquibancada que eu tomei sozinho, foi tudo tranquilo. E a gente falou com o Roger aqui. O Roger é um cara super legal, super bacana, fazendo um trabalho maravilhoso no Londrina. E tem ainda mais o nosso respeito, porque é um cara, não pela identificação com a Ponte, mas é um campineiro fazendo um trabalho legal num clube gigantesco do interior do Paraná. E jamais, cara, pelo menos da minha parte, jamais eu colocaria a Ponte Preta ou o Guarani como virtuais campeões. Não, eu acho que a gente analisa de acordo com o que está sendo feito. Por exemplo, que a Ponte tem mais possibilidades, eu acho que tem por jogar em casa, mas é só isso, só isso. O Londrina tem toda a possibilidade de chegar em Campinas e calar o Majestoso, sair daqui com o troféu, como já fez o Botafogo de Ribeirão certa feita e levou a classificação embora, como já fez a Portuguesa Santista em 1965 e levou embora o acesso. Ou seja, tantos exemplos de momentos ruins, complicados que a Ponte viveu em decisões. Então jamais a gente falaria isso, a Ponte campeã com antecedência ou o Guarani. E outra, o máximo respeito pelos adversários, o máximo respeito pelos profissionais lá do interior do Paraná, porque a gente sabe que não é fácil você fazer rádio, você fazer imprensa no interior do Brasil. E de jeito nenhum, pelo menos daqui dos 99.1, ninguém coloca a Ponte como campeã. Muito pelo contrário, pode ser a favorita, mas campeã não. Dentro do favoritismo tem aí 90 minutos mais 10 de acréscimo. Eu até aproveito, ô Lupe, para completar a fala do Carlão. O nosso colega da imprensa, ele tem que tomar muito cuidado, porque essa pilha que ele tá colocando no ambiente dos jogadores, se isso sai do ambiente do vestiário e vai pra arquibancada, a gente vai receber a torcida do Londrina aqui pro segundo jogo, né? E pra que criar mais uma pólvora a mais, onde não existe, não é necessidade. O Zé, Lupe, eu tenho certeza, cara, o Roger, até pela maneira como ele se comporta no vestiário, como profissional, e ainda bem que você disse que o Wallace, né, que é uma raposa felpuda da bola, experiente, uma barbaridade, eu tenho certeza que o Roger, dentro do vestiário, ele falou, gente, não vamos cair na pilha, não vamos cair em bobagem. O Londrina vai ser campeão se jogar mais que a Ponte, se for mais competente. O futebol é resolvido dentro de campo, não adianta pegar aqui e acolá. Não, vai vencer quem for melhor. Se o Londrina for melhor com o trabalho do Roger, parabéns, já subiu e leva o título para casa e tem mais é que festejar. Se a Ponte for melhor, parabéns pro Marcelo Fernandes, vai festejar. Então o futebol é dentro das 4 linhas, gente, e é assim que vai definir no próximo sábado. Se o Londrina for mais competente, for merecedor, parabéns. Se for a Ponte também, parabéns. Eu tô com você, Lupe, acho desnecessário. Quem não está envolvido com o jogo, quem não vai jogar, eu não vejo a necessidade de ficar criando um clima bobo, né, num momento tão legal do nosso futebol. Boa.
Porque assim, o que mais me pegou, o cara pode fazer a pergunta que ele quiser, não tem problema, mas como porque ele fala imprensa generaliza, né? Aí é difícil, né, cara? Porque assim, eu não fui, então se eu já não falei, então já não é imprensa de Campinas, então assim, dá o nome do cara, quem que falou? Pega lá, ó, foi fulano que trabalha em tal rádio, ou em tal televisão, em tal jornal, que aí beleza, aí cada um assume aquilo que fala. Oi, Chaib. Isso é um pouco de prazo, né? Também aconteceu com o pessoal lá do Recife, também do Náutico, né? Que faz parte do jogo, esse jogo dos bastidores, infelizmente, né? Às vezes não é muito correto, mas algumas pessoas levam para esse lado, imaginando ser algo de positivo, entre aspas, uma arma a mais para o adversário. Mas eu garanto, se o Londrina for campeão, segunda-feira a gente vai colocar aquela música que você gosta bastante, viu, Lupi? Qual música, Chay? Te amo. Não. Te amo, tubarão, te amo, tubarão, te amo, te amo. Ou então aquela do Leleque, né? Porque é Londrina Esporte Clube. Então, Leque. Zé Neves vai dançar. Se o Londrina for campeão, ele vai dançar o Leleque. Isso, boa. Em homenagem à galera de Londrina. Leque. Vai, Zé. Vai treinando. É a planilha do ECAD comendo solto. Denise desesperada. Dia 23 já tem que mandar já, ó, mais uma. Ô Zé, o pessoal tá participando aí, mandando jogadores raçudos que a gente esqueceu aqui no Arena CBN. Aliás, hoje, 9h30 da noite, Futebol Globo CBN tem Palmeiras e LDU para desespero de Fábio Marquiselli, que já tá com o coração apertado. Estaremos acompanhando essa partidaça, né? De forma tranquila e ordeira, né? Se Deus quiser, se Deus permitir. Cada um eu não garanto nada. Vamos ver na piscina hoje? Depois das 18 horas... Eu não me garanto mais pra mais nada. Tá bom. Cada um no seu quarto, se sair igual do Parmeira, abre a janela, grita e fecha a janela. É isso. Ô, Lupe, o nosso WhatsApp pompou. A galera tá mandando os raçudos aqui, ó. O Edmundo era raçudo, hein? Esse aí eu gostava. Nossa, esquecemos do Edmundo. Muito bom. Ô, Carlão, você lembra do Zé do Carmo do Vasco? Esse era raçudo. Zé do Carmo, volante. Zé do Carmo, jogou no Santa Cruz também. Legal. Boa tarde, galera. Jogador mais raçudo, Juninho, zagueiro da Ponte Preta. Juninho Fonseca, lá de Ribeirão. Ele criou o Antônio Lupe, ô José. Ele que me mandou, assim. Olha aí, ó. E a minha vinda pra cá é graças a Juninho Fonseca. Antônio Lupe, certa feita, hospedou o Juninho Fonseca num resort lá na Baixada Santista. Nossa, é verdade. Você sabe dessa história, Fábio? Eu não. Cara, histórias são boas. Não, histórias são boas. Nós fomos transmitir um jogo Série A2 do Campeonato Paulista, estádio Eurico Mursa. Belo campeonato e belo estádio. Belo estádio, só que colocaram o jogo quarta-feira, 8 horas da noite. A gente não tinha como bater e voltar em Ribeirão e Santos, né? Aí o rapaz lá falou, não, eu arrumei um hotel pra vocês. Falei, beleza. Chegamos em Santos, Fábio, o que acontece? Juninho Fonseca pergunta, vamos passar no hotel que eu tô cansado. Falei, vamos passar no hotel. Ele era comentarista da rádio. Aí, Zé, Canal 1. Falei, ixi Maria, tem coisa errada. Na beira ali com São Vicente. Mas não tem problema, vamos até lá. De repente, coloca no mapa, cadê o hotel? Finado hotel. Não, era uma porta de vidro. A garagem era uma porta de madeira amarrada com uma corrente e um cadeado. Coisa boa. Na hora que a gente... Aí o Juninho ficou sozinho, Chaibe, e eu fui com o outro companheiro pro quarto, né? De repente, eu só ouço a voz de Juninho Fonseca. Pip! Colocaram a gente no motel. Tem espelho no teto da minha cama. Eu vou embora daqui. Juninho Fonseca pegou as coisas dele e não... Falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos pro jogo. Tinha polidense também, Lupe? Meu tinha. No que eu fiquei, tinha. Aí a gente falou assim, não, vamos pro jogo, depois a gente vê o que faz. Aí eu sou repórter... Aí eu fiquei lá no gramado, Zé, e os caras lá em cima da cabine arquitetando o que ia fazer. Resumindo, acabou o jogo, passa no hotel, pega a minha mala e do outro, que a do Juninho já tava no carro, ele já tava decidido, e batemos Santos Ribeirão. Nossa. Meu Deus. Mas saímos de lá 11 horas da noite. Vamos chegar às 5 horas da manhã. Meu pai do céu. Em Ribeirão Preto. Mas nem tomou um banho, Lupe? Nem tomou um banho? Nada, não. O Juninho não queria entrar mais na porta, velho.
abria a garagem assim, o que saía de barata, meu amigo. Ficou com asco. Nossa, mas se ele estiver ouvindo, ele vai lembrar dessa história. Não, e pra explicar isso em casa pra esposa, eu tava no motel, fui trabalhar, mas tava no motel. Com a minha rapaziada. Fui fazer um joguinho, saí, fui no motel, dormi e vim embora. Chegou com o cabelo molhado, né, Ribeirão? De quinta categoria ainda. De quinta categoria. Tá louco. Bom, vai Zé, manda mais aí. O Vinícius mandou, pra mim, raçudo é El Dios Lugano, Deus da raça. Verdade. Legal, mas a gente tá falando mais dos brazuca mesmo, né? Uruguai tem um monte. Isso, olha, raçudo mesmo, mandou o Luiz Nascimento, era o Monga, esse era mesmo. Esse era raçudo, hein? Grande Gilberto. Jogador raçudo era o Medina, Alex AB mandou aqui, era raçudo, Medina? Não, mais sortudo que raçudo. Ai, coração. Ai. Nossa, pra que isso, cara? Não, eu não era. Quer ver, ó, eu vou pegar. Não é. Ó, por exemplo, o Bugrino da minha geração, eu vou falar um jogador raçudo. O Medina não era raçudo. Ele foi um bom jogador. Era que sortudo, marcou, né? Mais sortudo, é. Tanto é que ele só fez esses 2 gols, né? Rodrigo Pontes era raçudo, volante. Não, raçudo do Guarani. Eu acho que vamos ver se o Bugrino que estiver ouvindo vai concordar comigo. Fernandão, volante, que jogou no time de 94, jogou no Palmeiras, teve aquele pênalti lá no La Bombonera, ex-Mojimirim. Esse era raçudo, jogador do Guarani. Fernandão, volante. Fernandão saudoso também, de Goiás, de Inter, de Porto Alegre. Esse era raçudo também. Eu achava bom. Achava ele raçudo. Mais técnico do que raçudo. Ó, mandaram aqui, não confundam raçudo com cavalo. Felipe Melo era cavalo, não era raçudo. Também. Raçudo Luciano Galeano. Outra raçudo coisa, e na bola. Felipe Melo. Qual é a diferença, Zé, de um raçudo pra um cavalo? O raçudo é aquele cara que não desiste do lance. Mineiro, aquele que vai até o final da jogada, né? Não desiste. E o cavalo é aquele o pescoço pra baixo é perna, né? Canela, maldoso, né? Cocito era cavalo, né? O Domingos era cavalo, né? Domingos, maldoso. Apesar que no Guarani o Domingos foi light, cara. Jogou bem. Já era velho também, né? Fez aí, formou uma bela dupla. O Domingos que dão aquele belo ranca, né? O raspa. No Diego Souza, né? Amigos, um raçudo das antigas, Pedro Luiz da Ponte Pedro. Pedrão, hoje tá lá no DIC. Raçudo demais, hein? Gilmar Fubá, esse pra mim era raçudo, disse o César Castro. Regis Pitbull. Raçudo. A raçudo tá demais. Esse era demais. Olha, pra mim, raçudo era o Júnior Baiano, Felipe Melo, Gamarra e o Dunga. Thiago Medeiros. Cara, Dunga acho que é um dos maiores. Dinho do Grêmio. Lembra do Dinho do Grêmio? Também de São Paulo. Teve um da década de 70, que é aqui de Rio Pardo, Rondinelli, ex-Flamengo. Deus da raça. Como é que chama o auxiliar do Renato Gaúcho, que jogou com ele no Grêmio? Adilson? Não. Adilson Batista era raçudo, mas jogava muito também. Não, mas não era Adilson. Eu vou pegar aqui pra ver. Ele também era, eu lembro dele jogando, mas eu não lembro o nome dele. Olha, mandaram aqui, ó. Angel Romero é raçudo. O Márcio Bittencourt. Jorge Henrique. Gamarra. Birubiru era raçudo. Marcelo Salles. Wilson Mano era raçudo? Raçudo. Wilson Mano. E mandaram aqui Ezequiel, inclusive que mora em Campinas. Ezequiel, Zique, lá no Parque Brasília. Grande Ezequiel. O Pierre. Marcão do Fluminense. Ah, tá. Marcão, pô, raçudo. E o Caio, que hoje é comentarista, raçudo, né? Cara, não, raçudo. Para com ele. Você é um bananão. Caio era bom jogador, mas muito longe. Não era raçudo, não? Não era não, Lupe? Não era. 4h55, a gente tem mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta pra reta final do Arena. Você sabia que o Fomenta 2025 vai reunir as maiores lideranças do Brasil em um só lugar? De 21 a 24 de... Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade.
CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícias. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E hoje tem a estreia do Vôlei Renata na Superliga 2025-2026. 9 da noite, a bola sobe no ginásio do Taquaral. Lembrando que Campinas vai em busca de uma vaga na final pelo 3º ano seguido. Na temporada passada chegou na final, só que perdeu para o Cruzeiro. E na temporada 2022-2023 perdeu para o SESI Bauru. Quem sabe em 2025/2026 o desfecho seja diferente com o título nacional para Campinas. A caminhada começa hoje contra o Monte Carmelo e aqui na CBN você fica por dentro, quer dizer, das informações do vôlei, Renata. Na oficina e em... Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. N. 4h58, finalzinho de arena e claro que a gente vai pro palpitão do jogo entre Palmeiras e LDU e Palmeiras, porque o jogo é em Quito, mais de 2.800 metros acima do nível do mar. Fábio Marquiselli, eu acertei, Marquiselli? Acertou, isso. Se eu tiver errado também, agora não dá mais tempo agora de corrigir. Foi. Placar do jogo: 2-2, Flaco Roque anotam 2 gols na partida. Boa, Naldo Araújo, hein? 3-1, Palmeiras. 3-1 pra quem? Palmeiras. Vai sofrer hoje ou não? Não vou nada. Ah, então tá Quem bom. faz os gols? Ele vai sofrer Flaco sábado. Tigrinho. Flaco Tigrinho. Flaco Roque de novo. E aí, Chaibe? 2-1, acho que o Chaibe falou, né? 2-1 Palmeiras, exatamente. 2 gols Zé. de Vitor Roque. LDU 3-0. Carlão. Palmeiras 1-0. Acho que o Palmeiras ganha de 4-0 e acaba com esse confronto lá na altitude. E na CBN conta a história do jogo às 9h30 da noite. Amanhã a gente fala desse jogão de bola e também do final de semana. Ótimo finalzinho de quinta-feira pra todo mundo. Amanhã o Arena volta às 4 da tarde. Valeu! News Truck CBN Campinas.